60 Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 296. Defenda o território. 6. Autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Muitos Cavaleiros da Morte invadiram o castelo, alguns deles colidindo com os jogadores. No entanto, a maioria dos Cavaleiros da Morte que não haviam sido atacados pelos jogadores cavalgavam seus cavalos esqueletos espectrais diretamente em direção ao salão territorial. Afinal, o objetivo final não era aniquilar uns aos outros. Um lado tinha que destruir a bandeira da guilda no salão territorial, enquanto o outro tinha que defender e proteger a bandeira de ser destruída por monstros dentro do prazo. Portanto, o objetivo final de Zhang Yang não envolvia necessariamente a aniquilação do inimigo. Como resultado, muitos Cavaleiros da Morte correram direto para o salão territorial assim que entraram no castelo. A bandeira da guilda sempre foi alvo de ataque na lista de agressividade dos Cavaleiros da Morte e, a menos que fossem atacados por jogadores, eles ignorariam todo o resto e seguiriam direto para o salão. Para trás. Zhang Yang franziu a testa enquanto gritava. O objetivo do portão do castelo era bloquear a entrada do inimigo, mas, uma vez que o portão fosse quebrado pelo inimigo, ele perderia seu propósito. Além disso, esta era a última onda de ataques de monstros. Eles só precisavam sobreviver por mais 20 minutos, não eliminar todos os seus atacantes. Os jogadores restantes do Lone Desert Smoke recuaram um após o outro, e Zhang Yang ficou para trás para retardar o avanço da onda de Cavaleiros da Morte depois que as linhas de defesa dos tanques foram destruídas. No entanto, nem todos os tanques eram como Zhang Yang e Endless Starlight. Os membros do Lone Desert Smoke estavam sendo subjugados pelos ataques dos monstros de elite de nível 79, e muitos jogadores foram mortos ou gravemente feridos. Esses Cavaleiros da Morte também lançavam golpe mortal e causavam ataques duplos. Devido às diferenças de nível, os ataques dos Cavaleiros da Morte eram amplificados em pelo menos 3 a 4 vezes. Como consequência, um golpe mortal podia matar um tanque com equipamento cinza-prata de nível 60 instantaneamente, o que era assustador. O número de jogadores sobreviventes continuou diminuindo. Na metade da retirada, o número de jogadores sobreviventes havia sido reduzido para 2.000. Entrem no salão territorial. Vamos ficar lá. Rugiu Zhang Yang. Os ataques foram violentos e ferozes. Se Zhang Yang não tivesse usado sua Jade da Amizade para invocar o fantasma de Smaug, todos eles já teriam sido aniquilados pelo chefe da quinta onda, Moriarty. Eles nem estariam mais vivos para continuar resistindo neste momento. Droga, Oni Swordstruck Liu Wei. Zhang Yang já tinha se decidido. Ele também precisa obter a Ordem de Ataque de Monstros, e deixar o Imperialski provar do próprio veneno. Zhang Yang não acreditava que Oni Swordstruck também tivesse algo como a Jade da Amizade. Jing, o Cavaleiro da Morte Warfrost Alps se juntou à batalha. Era o minuto 170 e o último chefe também fez sua grande entrada no campo de batalha. Zhang Yang e os demais permaneceram dentro do castelo. Não conseguiam nem ver a aparência dos Alpes. Foram inundados por milhares de Cavaleiros da Morte que lutavam para invadir o salão territorial localizado no ponto mais alto do castelo. Aí. Ao longo do caminho, os jogadores eram constantemente despedaçados pelas espadas dos Cavaleiros da Morte. Muitos jogadores já haviam morrido 3 vezes, então foram teletransportados diretamente de volta para o castelo de Jade Branca. Eles só podiam torcer pelos jogadores sobreviventes no canal da guilda. Naquele momento, Dreychotes estava ocupado demais para se preocupar com a regra de não conversar. Recuou. Recuou de novo. Só precisamos aguentar mais 10 minutos. Com os esforços de Zhang Yang e Luz Estelar Infinita mantendo a linha de defesa, quase 1.000 jogadores finalmente conseguiram entrar no salão territorial. Agora, eles só podiam concentrar seu poder de fogo no último gargalo da entrada. Os Cavaleiros da Morte continuavam chegando. Felizmente, a entrada do salão territorial era estreita, o que era mais fácil de defender do que o portão do castelo. Zhang Yang e o resto dos jogadores formaram uma linha de defesa para resistir por um curto período. Devido à enorme restrição de nível, com exceção de Zhang Yang, os ataques dos demais jogadores eram extremamente baixos,
o que mal conseguia desacelerar os monstros. Somente o uso ocasional de varredura horizontal e onda explosiva por Zhang Yang era capaz de causar dano enorme a uma área de monstros. Com exceção de Zhang Yang e Luz Estelar Infinita, o restante dos tanques mal sobreviveu por mais de alguns segundos aos ataques dos Cavaleiros da Morte. Os jogadores gritavam de tempos em tempos e caíam derrotados. Alguns jogadores ainda podiam ser ressuscitados e voltaram correndo, continuando sua resistência, enquanto outros sofreram sua terceira morte e tiveram que retornar ao castelo de Jade Branca. Os tanques na retaguarda rapidamente preencheram a linha de defesa. Eles usaram seus próprios corpos para impedir a passagem dos monstros. 2 minutos depois, os Cavaleiros da Morte finalmente começaram a diminuir. Nós matamos todos eles. Nós vencemos. Chá. 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 Alguns sussurros estranhos sibilavam pelo ar, carregando vozes antigas. Eles nem conseguiam entender o que diziam. Clup. 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 Nesse momento, um cavalo de guerra esquelético, com chamas ardentes por todo o corpo, entrou na passagem do salão territorial. Parecia muito mais pesado do que sua estrutura esquelética sugeria. Chamas esmeraldas ardiam em suas órbitas oculares, e ele soltava fogo de tempos em tempos. Um cavaleiro da morte com armadura completa estava sentado em cima deste cavalo de guerra espectral. Seus olhos ardiam com gás branco que se transformava em gelo e caía no chão ao redor dele. Cavaleiro da Morte dos Alpes Congelados, Violeta Platina, Espectro. Nível, 80. HP, 20 milhões. Defesa, 2.400. Este foi o segundo chefe Violeta Platina a aparecer no jogo. Chefe Violeta Platina, vamos fazer uma grande fortuna desta vez. Fatian estava babando enquanto dizia. Irmão gordo, você precisa agir como um profissional, pare de babar. Disse inglês Stylid. Droga, olhe bem para si mesmo no espelho primeiro, você não é nada melhor. Alps não esperou que os jogadores se preparassem. Voltou a cabeça para a bandeira da guilda no salão territorial. Qiang. Alps sacou sua lâmina de guerra. O cavalo de guerra sob ele ergueu os cascos e avançou em direção à bandeira da guilda. Zhang Yang rapidamente usou Charge para interceptá-lo e empunhou sua Dark Enigmatic Sword para cortar os Alpes. Alps soltou um rugido baixo, jogou sua lâmina de guerra e cortou a cabeça de Zhang Yang. Menos 12.606. Um texto com um enorme dano surgiu imediatamente na cabeça de Zhang Yang. Esse dano havia reduzido quase 40% do HP de Zhang Yang. Zhang Yang queria usar bloqueio, mas estava mais preocupado com o golpe mortal de Alps. Golpe mortal era um ulti que podia causar o dobro de dano. Zhang Yang não podia usar sua montaria de batalha no salão territorial e, como resultado, seu PV máximo era de apenas 29 mil. Se Zhang Yang recebesse dano de golpe mortal, sem a barra de PV cheia, ele definitivamente seria morto instantaneamente. O ataque único de Alps era poderoso. No entanto, Alps não tinha muitas habilidades em área de efeito além de corte de visor, e enquanto Zhang Yang não estivesse na frente de Alps, ele não receberia nenhum dano. Havia muitos curandeiros sobreviventes no salão territorial. Ain Shui, Fantasy Sweetheart e um cavaleiro curador começaram a curar o HP de Zhang Yang. Eles conseguiram acompanhar o chefe. Deixem o chefe em paz e vão segurar os monstros à frente. Só precisamos aguentar mais 6 minutos. Zhang Yang gritou alto. Sem dúvida, chefes Violeta Platina eram preciosos. Por mais precioso que fosse um chefe Violeta Platina, ele ainda tinha muito menos valor do que um território. Todos se reuniram em círculo ao redor da luta, correndo para formar linhas defensivas. 4 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto. 1.500 jogadores, 1.000 jogadores, 500 jogadores, 100 jogadores. Com o passar do tempo, o número de jogadores foi diminuindo. Pessoal, vamos trabalhar mais. Só mais um pouquinho. A vitória está à nossa frente. Da Adriano animou a todos. 50 segundos. 30 segundos. 10 segundos. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Todos começaram a contagem regressiva. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Anúncio do servidor. A reivindicação por terra no Luz terminou. O detentor final da
Ordem de comando do território. É o jogador Onis Swordstruck. O cidade de Margulos agora é um território privado. Todos serão enviados de volta para a cidade principal. Jing. Você e seus companheiros resistiram, derrotaram os monstros com sucesso e obtiveram a vitória. Duas mensagens do sistema soaram nos ouvidos dos membros do Lone Desert Smoke ao mesmo tempo. Os jogadores no Castelo de Jade Branco começaram a comemorar. Quando o limite de 3 horas de ataque do monstro terminou, todos os Cavaleiros da Morte de Elite desapareceram do nada como se nunca tivessem existido antes. No entanto, Alps ainda estava no salão territorial e continuou a atacar Zhang Yang violentamente. Zhang Yang gritou de alegria. Ora, eles nos deixaram um grande prêmio. O chefe ainda está aqui. Voltem todos aqui e lutem contra o chefe. Ao comando de Zhang Yang, todos os seus membros começaram a correr de volta para o Castelo da Tempestade. Em seguida, convocaram suas montarias e correram em direção ao salão territorial. 1.000 jogadores, 3.000 jogadores, 7.000 jogadores. Os números continuaram aumentando. Embora a maioria dos jogadores não tivesse como romper a defesa de Alpes, causando apenas 1 ponto de dano, o número deles estava diminuindo lentamente o HP dele. Isso porque Alpes não tinha nenhuma habilidade de área de efeito forte. 10 minutos, 20 minutos, 50 minutos. Eles levaram cerca de 1 hora para derrotar Alpes, esvaziando lentamente sua barra de HP. Alpes soltou um grito e desabou em uma pilha de ossos junto com seu cavalo. Zhang Yang saqueou os itens o mais rápido que pôde, guardando-os em seu inventário. O ataque dos monstros havia terminado e jogadores que não fossem da fumaça do deserto solitário também podiam entrar no Castelo da Tempestade. Seria um desperdício enorme se qualquer um desses equipamentos platina violeta e ouro amarelo fosse saqueado por outra pessoa. Somente quando o último equipamento ouro amarelo foi colocado no inventário de Zhang Yang, ele soltou um suspiro de alívio e disse: Senhoras e senhores, com todos trabalhando juntos, defendamos o território com sucesso. Esta vitória pertence a todos. Esta honra também pertence a todos. Rugido. Todos na guilda rugiram alto. Zhang Yang riu alto e disse: Certo, vamos distribuir os equipamentos. Os Alpes droparam 4 equipamentos de platina violeta e 9 equipamentos de ouro amarelo. Todos serão leiloados com os pontos de contribuição da guilda. Como todos já estão familiarizados com as regras, vamos começar. Lâmina da Morte, violeta platina, espada de 2 mãos. Ataque de arma, 2.246 a 2.646. Intervalo de ataque, 3,5 segundos. DPS, 699. Equipamento, cada vez que o alvo é atingido, há 3% de chance de causar golpe mortal no alvo, causando ataque duplo. Nível requerido, 80. A média de ataques com armas é de pelo menos 2.400 antes da identificação. Depois da identificação, passará de 3.400. Então, o DPS aumentará em cerca de 1.000 após a identificação. Isso é incrível. Observe os efeitos especiais. Depois de identificá-los, há pelo menos 5% de chance de ativar efeitos especiais. O ataque básico da arma é tão forte que, se os efeitos especiais e os ataques críticos fossem acionados lado a lado, meu Deus, haveria pelo menos 20.000 pontos de dano em um ataque. Todos ficaram aclamados e surpresos com esta Lâmina da Morte. O leilão começa com 500 pontos de contribuição da guilda, com um incremento mínimo de 20 pontos de contribuição para cada lance. Todos os berserqueiros e templários também podem participar do lance. Sejam rápidos, disse Zhang Yang. Os membros que tinham pontos de contribuição de guilda suficientes faziam seus lances rapidamente, enquanto os que não tinham pontos de contribuição de guilda só conseguiam babar de um lado. Este era um equipamento violeta platina. Hoje em dia, ter um conjunto completo de equipamentos cinza-prata era o suficiente para atrair olhares de inveja. E se um jogador tivesse um equipamento amarelo-ouro? A maioria dos jogadores o adoraria. Se eu pudesse conseguir esse equipamento violeta platina. Muitos jogadores ficaram babando, perdidos na fantasia. Zhang Yang viu Wei Yan parado ao lado, observando o leilão. Ele perguntou: O que aconteceu? Pirralho, você não gostou? O intervalo de ataque é rápido, e não é um machado. Não vou ganhar nenhum bônus. Wei Yan franziu os lábios ao responder. Zhang Yang riu e disse:
Embora o intervalo de ataque seja de 3,5 segundos, é uma arma violeta platina. Mesmo sem a especialização em machado, ainda é muito mais forte que o seu machado quebrado. HMPH. Weyer cerrou o punho e disse, então você tem que me encontrar um machado de platina violeta de alta qualidade com um intervalo de ataque de 3,8 segundos antes que eu alcance o nível 80. Esse será meu presente de aniversário de 18 anos. Você está mesmo perto dos 18. Eu simplesmente não consigo ver. Zhang Yang olhou com simpatia para o peito plano de Weyer. Dafodil Daidrean perguntou, Weyer, quando é seu aniversário? Mais ou menos meio mês. Weyer olhou ferozmente para Zhang Yang, antes de se virar para Dafodil Daidrean e responder, 23 de janeiro, fácil de lembrar, certo? Zhang Yang riu alto e disse, pirralho, quando você comemorar seu aniversário, vai pedir para seus convidados trazerem lancheiras com o próprio dinheiro? Seu idiota, eu sou tão mesquinha assim? Weyer bufou com raiva, inclinou a cabeça para o lado e disse, Nobitank, irmã Sun e você precisa ouvir. A propósito, por favor, não se esqueça de trazer meus presentes, não precisa ser caro, pelo menos $10.000 bastam. O Gordoan olhou para Weyer com seus olhos nojentos de cachorrinho e disse, pirralho, por que você não me convidou? Vou convidar as meninas da minha turma, seu gordo pervertido. Você vai assustá-las. Weyer respondeu secamente, com uma cara séria. O Gordoan começou a chorar instantaneamente e correu para o lado, deprimido. Tenho me comportado bem esses dias. A propósito, a irmã da Fudil e os outros de fora não precisam vir. De qualquer forma, já comemos no hotel. Vou economizar um pouco com menos hóspedes. A próxima frase de Weyer expôs imediatamente sua natureza intrínseca. No entanto, vocês ainda podem me enviar presentes. Embora eu fique envergonhada, se vocês insistiram, não recusarei sua gentileza. Todos caíram na gargalhada. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 297. Uma bela recompensa. Weyer não participar do leilão de Death Blood foi uma boa notícia para os outros membros da Lone Desert Smoke. Como parte da equipe de Zhang Yang, naturalmente, se ela decidisse dar um lance, ninguém conseguiria superá-la. Mesmo que ela fizesse isso, eles não reclamariam. Ninguém poderia negar as contribuições que trouxeram tamanha fama à Lone Desert Smoke. Finalmente, o leilão terminou, e a Lâmina da Morte foi finalmente obtida pelo berserker da equipe secundária, Galileu. O garotinho bonitinho ficou tão feliz que se curvou febrilmente para todos, cumprimentando-os com seu irmão mais velho e sua irmã mais velha. Todos riram de suas palhaçadas. O coração do abismo, violeta platina, colar. Vitalidade, mais 141. Inteligência, mais 94. Equipamento, quando suas magias causam dano ou cura, você tem 1% de chance de aumentar o dano da sua magia em 200 pontos. Dura 5 segundos. Nível requerido, 80. Ain Shui lutou pelo lance sem hesitação, obtendo instantaneamente, o coração do abismo, chapéu de agolos, violeta platina, armadura de couro. Defesa, mais 48. Vitalidade, mais 564. Força, mais 161. Destreza, mais 378. Nível requerido, 80. Este era um chapéu de alta qualidade para ladrões e caçadores, mas nem Sun Xiu, nem Lostindrean, nem Fatian, nem Undreichotis fizeram lances, o que deixou Zhang Yang bastante intrigado. Depois de perguntar a eles, ele descobriu que essas 4 pessoas planejavam adquirir diretamente o conjunto de equipamentos Violeta Platina de nível 80. Zhang Yang começou a suar. Será que eles acham que aquele equipamento de conjunto viria como uma chuva do céu? O segundo equipamento de conjunto podia ser encontrado em masmorras, então as chances de chefes do mundo aberto droparem peças de equipamento de conjunto ouro amarelo eram altas. Mas a partir do terceiro equipamento de conjunto, equipamentos de conjunto não seriam encontrados em masmorras, e mesmo os chefes do mundo aberto raramente dropavam equipamentos de conjunto. Em vez disso, os lacaios tinham a chance de obter suas variações de equipamentos. Mas a qualidade dos equipamentos fornecidos pelos lacaios era muito baixa e os efeitos dos equipamentos eram comuns, nada comparados aos equipamentos fornecidos pelos chefes. Após o leilão do chapéu,
O próximo item foi um par de botas de defensor, e essas botas foram arrematadas por Endless Starlight. Essa pessoa ficou facilmente satisfeita e seu maior desejo era liderar um bando de garotas bonitas para lutar em masmorras todos os dias, um sonho que já estava mais ou menos realizado. O último equipamento violeta platina da Alts apareceu e, finalmente, era algo que Zhang Yang poderia usar. Anel da prisão, violeta platina, anel. Vitalidade, mais 141. Força, mais 40. Equipamento, absorve 81 pontos de dano quando você recebe ataques. Uso, aprisiona o alvo, atordoando-o. Dura 2 segundos. Tempo de recarga, 30 minutos. Nível requerido, 80. Endless Starlight já estava muito satisfeito após ganhar um equipamento violeta platina, então não competiu com Zhang Yang pelo anel. Além disso, Endless Starlight não teria condições de se igualar a ele em termos de pontos de contribuição. O anel caiu nas mãos de Zhang Yang sem incidentes. Antes de Zhang Yang atingir o nível 80, ele já havia coletado 4 equipamentos de alto nível, de nível 80, muito poderosos. Também foram distribuídos 11 equipamentos ouro amarelo e aqueles que receberam os equipamentos ficaram extremamente felizes. Por fim, havia 2 livros de habilidades que Zhang Yang não colocou no leilão da guilda. Esses livros de habilidades eram diferentes, pois os equipamentos seriam descontinuados com o tempo, mas os livros de habilidades aumentariam com o tempo. As habilidades permaneceriam relevantes por muito tempo. Então Zhang Yang pretendia manter os livros de habilidades, dando-os apenas para os jogadores adequados aprenderem. O primeiro livro de habilidades foi Death Streak, livro de habilidades, golpe mortal. Uso, concede a habilidade, golpe mortal. Requisitos de classe, Berserker, Templário, Cavaleiro da Morte. Nível requerido, 80. Zhang Yang postou o link da descrição no canal da festa. Anshu e os demais ficaram surpresos. E o bobo, o que é essa classe de Cavaleiro da Morte? Obviamente, essa opção de classe não está disponível durante a criação do personagem. Anshu arregalou seus lindos olhos enquanto dizia: essa é uma classe oculta. Lost Dream perguntou animadamente. Gold's Miracle era um jogo de realidade virtual, mas seus recursos de realismo eram incríveis. No entanto, com apenas 6 classes, abrangendo um total de 13 especialidades, as opções para criar o personagem perfeito eram um tanto limitadas. Comparadas às diversas mecânicas de Gold's Miracle, elas simplesmente não faziam sentido. Zhang Yang pensou calmamente em uma maneira de esclarecê-los como jogador beta em vez de alguém que viajou do futuro, e então disse: nunca ouvi falar de classes ocultas em Milagre de Deus. Mas depois que os jogadores atingirem o nível 100, eles obterão algumas heranças de classe especiais coletando uma série de itens e completando uma série de missões. Acredito que isso seja o equivalente a ganhar classes ocultas, porque não só você mantém sua classe original, como também aprende algumas novas habilidades de classe. Oh! Seus olhos brilharam e até mesmo Sun Xiu perguntou, por exemplo. Por exemplo. Zhang Yang pensou um pouco e disse: vamos falar sobre a herança vampírica. Existem 7 fragmentos de herança, cada um representando, respectivamente, a cabeça, o pescoço, o tronco, a mão esquerda, a mão direita, o pé esquerdo e o pé direito. Você precisa coletar todos esses 7 fragmentos de herança para ativar a missão da herança. A missão da herança é trabalhosa e é muito longa. Mas quando você completar esta missão, terá direito à herança vampírica. Uma das habilidades da herança vampírica é que o corpo do jogador pode ser transformado em milhares de morcegos por um curto período de tempo. O jogador pode voar fisicamente e também correr em direção aos inimigos, sugar seu sangue e recuperar sua própria barra de HP. Fatian de repente deu um sorriso pervertido. Quem sabe que pensamentos passaram pela sua mente naquele momento? Então, existe uma herança de um Cavaleiro da Morte? Acho que sim. Zhang Yang assentiu e continuou. Também é muito trabalhoso obter herança. No caso da herança vampírica, você deve coletar os 7 fragmentos de herança, em ordem, sem perder nenhum deles, e é impossível tentar novamente ou reiniciar a missão. Algumas heranças podem ser obtidas repetidamente, mas algumas são únicas. Se 2 jogadores possuíssem partes do mesmo conjunto de herança, elas seriam iluminadas nos mapas um do outro. Eles teriam então que lutar por elas. Parece ser divertido, estou ansioso por isso.
Wei Yan disse alegremente. Certo, certo. Rápido, pirralho. Você quer este livro de habilidades, golpe mortal? Se não, eu dou para o Galileu. Wei Yan rapidamente acenou com a cabeça repetidamente e respondeu, sim. Claro que eu quero. Depois que a pirralha recebeu livro de habilidades, golpe mortal, ela o acariciou contra o corpo e aprendeu a habilidade. Ela também postou a descrição de golpe mortal, nível 1, lança um ataque imediato no alvo, causando 100% de dano corpo a corpo de sombra e recuperando 10% de PV. Requisito: arma corpo a corpo de 2 mãos. Custo: 50 pontos de fúria. Tempo de recarga: 30 segundos. Nada mal. Wei Yan sorriu com satisfação. Zhang Yang balançou a cabeça repetidamente enquanto dizia, isso é realmente demais. Essa habilidade não só causa dano de sombra, que ignora os valores de defesa, como também recupera seu HP, tornando-a uma habilidade ofensiva e defensiva. E tudo o que você tem a dizer sobre isso é nada mal. O que mais você quer? O outro livro de habilidades não era para os jogadores aprenderem, mas era um livro de habilidades de animais de estimação, construção de ferro. Zhang Yan guardou este livro de habilidades para si mesmo e imediatamente o entregou ao seu rei urso de orelhas douradas, construção de ferro, passiva, aumenta o HP do pet em 30%. Atualmente, o HP do rei urso de orelhas douradas ultrapassava 20.000 pontos, enquanto seus 30% de HP equivaliam a 6.000 HP. Após combinar com Zhang Yang, essa habilidade também aumentou o HP de Zhang Yang em 6.000. Zhang Yang pensou por um momento e disse, Dreychotes, chame algumas pessoas para descobrir de onde Imperialski tirou aquela ordem de ataque de monstro. Se não fosse a Jade da Amizade, de Zhang Yang, 90% deles seriam aniquilados. Embora a Jade da Amizade ainda tivesse um uso restante, Zhang Yang não conseguia tirar isso da cabeça. Zhang Yang queria virar o jogo contra o Céu Imperial e Liu Wei. Era melhor deixá-los provar do próprio veneno. Dreychotes imediatamente assentiu em reconhecimento. Ele não se importava com os meios que Dreychotes usaria para obter essas informações. Seja por suborno ou favores, não importava. Ele estava disposto a se rebaixar ao mesmo nível desses vilões para se vingar deles. Zhang Yang dissolveu o time. Alguns membros saíram do jogo para descansar e relaxar. Outros continuaram treinando. Depois de um tempo, um dos membros da guilda de Zhang Yang enviou uma mensagem a Zhang Yang e disse, Mestre da guilda, o território do Céu Imperial mudou seu nome para Castelo do Céu Imperial e a taxa de teletransporte do território é de apenas 90 moedas de prata. Agora eles estão anunciando em todas as cidades principais. Zhang Yang não conseguiu evitar ficar irritado novamente, pois o mais irritante em fazer negócios era esse tipo de guerra de preços que tentava deliberadamente arruinar o valor de mercado. No final, ninguém sairia ganhando. Quando Zhang Yang chegou ao castelo de Jade Branca, os membros do Imperialski inundaram o canal da área pedindo que as pessoas boicotassem o Castelo da Tempestade e, em vez disso, fossem para o Castelo Imperialski. Eles até difamaram a fumaça do deserto solitário, dizendo que a taxa de teletransporte de uma moeda de ouro simplesmente explorava os jogadores. Zhang Yang sentiu-se enojado. A Imperialski não estaria fazendo o mesmo. Um desconto de 10% faria toda a diferença. Para a maioria dos jogadores, não importava para qual território ir, contanto que a taxa de teletransporte fosse barata, eles escolheriam o território. Portanto, muitos jogadores imediatamente mudaram de ideia e vincularam seus pergaminhos de teletransporte ao Castelo Imperial Celeste. No entanto, alguns jogadores nem se deram ao trabalho de trocar de lugar, pois já estavam adaptados ao ambiente do Castelo da Tempestade. Além disso, a diferença era de apenas 10 moedas de prata, o que não era grande coisa para eles. Depois de um dia, o lucro habitual de Zhang Yang de 7 milhões de moedas de ouro em taxas de teletransporte foi instantaneamente reduzido para 3.280.000, com pelo menos metade indo para o Castelo Imperial do Céu. Fatian agiu como um gangster e disse, Pequeno Yang, vamos liderar uma equipe para bloquear o caminho até o portão do Castelo Imperial do Céu, roubá-los e assustá-los para que voltem para nós. Zhang Yang começou a ferver de raiva instantaneamente, mas logo caiu na gargalhada ao perceber o que o Gordoan disse. Ele engasgou, você tem alguma ideia de parar 3 milhões de jogadores?
Você pode derrotar um ou dois jogadores, mas se provocar a raiva de todos, pelo menos algumas centenas de milhares de jogadores virão atrás da sua cabeça. Diga-me, quantos soldados devo enviar para resgatá-lo? Zhang Yang olhou para o horizonte e continuou, no momento, só precisamos descobrir como o céu imperial encontrou a ordem de ataque de monstros. Se também encontrarmos essa ordem de ataque de monstros, e a usarmos contra eles, o castelo do céu imperial será destruído. Ele resolverá todos esses problemas de uma vez. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 298. Rumo à região Japão-Coreia. Drake Otis não decepcionou Zhang Yang, pois levou apenas 2 dias para retornar com informações úteis. Imperialski derrotou um chefe amarelo-dourado, o rei mítico dos tiranossauros Morchazon, e esse chefe realmente derrubou ordem de ataque de monstro. Drake Otis procurou propositalmente informações sobre Morchazon no site oficial. Chefe amarelo-dourado de nível 70, besta, 7 milhões de HP, ataque corpo a corpo, altura do corpo de 56 metros, ataque básico de 11.000, intervalo de ataque de 2 segundos, gera na parte norte das montanhas de Middle e Meadow Flatlands, tempo de renascimento é de 1 mês, tempo real. Zhang Yang ficou frustrado ao perceber que precisavam esperar 1 mês para o ressurgimento do rei mítico dos tiranossauros. Mesmo que derrotassem esse chefe, não seria necessário obter uma ordem de ataque de monstro. De acordo com as informações do site oficial, havia 20% de chance de obter uma ordem de ataque de monstro na primeira morte, mas as mortes subsequentes teriam apenas 1% de chance de obter ordens de ataque de monstro. Em milagre de Deus, desde que os jogadores soubessem o nome do monstro, eles poderiam obter informações específicas sobre ele, como a quantidade de HP, o ataque básico, o tipo de ataque e até mesmo um item especial. Mas se os jogadores buscassem informações sobre os itens no site oficial, como ordem de ataque do monstro, o site oficial mostraria apenas os atributos de ordem de ataque do monstro, sem informar aos jogadores onde obter o item. Espere um minuto. Os olhos de Zhang Yang brilharam de repente. Ele imediatamente saiu do jogo e ligou o computador, verificando o site oficial. Ele procurou por Morchazon, o rei mítico dos tiranossauros, no banco de dados oficial, e várias linhas de informações sobre Morchazon foram listadas. Zhang Yang rolou a página da web enquanto navegava pelo banco de dados e parou no número de assassinatos. Atualmente, o rei mítico dos tiranossauros Morchazon foi morto 7 vezes nos 8 servidores ao redor do mundo, mas o Morchazon no servidor Japão-Coreia ainda não foi morto. Zhang Yang revelou um sorriso feliz no rosto e entrou no jogo novamente. Ele verificou sua lista de amigos, mas Sun Xiu estava offline. Zhang Yang ficou vagando por ali quando finalmente viu Sun Xiu entrando no jogo à noite. Então, ele rapidamente enviou uma solicitação de grupo para Sun Xiu. Ponto de interrogação. Faça-me um favor. Zhang Yang respondeu, preciso de você. Ponto pervertido. Sun Xiu atirou nele imediatamente. Zhang Yang ficou atordoado ao perceber que Sun Xiu já havia tirado conclusões precipitadas e imediatamente explicou, não me entenda mal, só você pode fazer isso, e eu realmente preciso de você. Você quer morrer? Sun Xiu começou a ranger os dentes. Droga, você pode me deixar terminar, por favor? Zhang Yang gritou. Estranhamente, Sun Xiu permaneceu em silêncio depois que Zhang Yang gritou. Preciso que você vá até a cidade da Tartaruga Mística e vá até as planícies do Prado, e então encontre um lugar conhecido como Montanhas de Midu. Depois disso, usarei o amuleto do amante para me teletransportar para o seu local, pois quero matar um chefe, explicou Zhang Yang. Sun Xiu ponderou por um momento e perguntou, como vou para a cidade da Tartaruga Mística? O portal de teletransporte entre as principais cidades só funcionava dentro da região, e se quisessem viajar pela região, precisavam primeiro entrar no Reino do Caos e depois passar pelo portão do reino para entrar em outra região. No entanto, os jogadores precisam atingir o nível 100 para entrar no Reino do Caos. Zhang Yang sorriu ao responder, um eremita deve ter suas próprias ideias. Lábios lisonjeiros. Sun Xiu reclamou. Até uma mulher fria como ela se daria ao trabalho de dar sermão nas pessoas? Zhang Yang sentiu o coração disparar. Não que ele gostasse de ser repreendido, mas era raro ver tanta emoção em Sun Xiu. Zhang Yang correu em direção a Sun Xiu em cima de seu Itei. Depois de correr por um tempo,
Ele viu Sun Xiu parada elegantemente em um canto. Embora seu rosto ainda estivesse coberto por um pano preto, sua requintada armadura de couro delineava seu corpo voluptuoso, como uma bela obra de arte. Zhang Yang desmontou de seu item e pegou o seu precioso pergaminho de teletransporte de destino, que já estava guardado em seu inventário há muito tempo. Ele havia ganhado este pergaminho de teletransporte de destino, de folha fantasma após fazer uma aposta com ele. Zhang Yang entregou pergaminho de teletransporte de destino para Sun Xiu e disse: este é um pergaminho de teletransporte de destino. Você pode usá-lo para se teletransportar para qualquer cidade principal em todas as 8 regiões do mundo. Um traço de curiosidade apareceu nos olhos de Sun Xiu e ela imediatamente tentou arrancar o pergaminho de teletransporte de destino, depois de pegá-lo de Zhang Yang. Espere um minuto. Zhang Yang disse de repente. Sun Xiu parou de rasgar o pergaminho, olhando para Zhang Yang com sua expressão confusa e olhos grandes e elegantes. Por favor, tenha cuidado. Zhang Yang disse com uma expressão séria. As bochechas claras de Sun Xiu coraram imediatamente, mesmo através do pano preto que cobria seu rosto. Seu corpo delicado estremeceu levemente, incapaz de esconder suas emoções. Olhando para Zhang Yang com raiva e vergonha através daqueles olhos grandes, ela continuou rasgando pergaminho de teletransporte de destino. Um pequeno círculo de teletransporte surgiu rapidamente sob seus pés. Uma luz branca brilhou e envolveu seu corpo, que já estava em modo furtivo. Então ela desapareceu. Modo furtivo. Foi por isso que Zhang Yang pediu a Sun Xiu para viajar em seu nome. Nas 8 regiões do mundo, cada uma delas era hostil à outra. Se Zhang Yang fosse teletransportado para a cidade da Tartaruga Mística, seria espancado até a morte pelos jogadores e NPCs no servidor Japão-Coreia. Não importava o quão forte Zhang Yang fosse, que chance ele teria contra todos os jogadores de uma região. Em contraste, um ladrão podia entrar em modo furtivo e espreitar por aí. Sun Xiu era uma lorde ladrão incomparável e suas habilidades eram incomparáveis. Depois de Zhang Yang considerar tantos outros fatores, ele não conseguiu encontrar outra candidata além dela. Sonho perdido. Isso mesmo, ele é um ladrão forte, mas o problema principal era que Sonho Perdido era um homem e Zhang Yang não conseguiria usar o feitiço do amante para se teletransportar para Sonho Perdido. Sun Xiu estava se esgueirando para a região inimiga sozinha, então precisava ser extremamente cuidadosa. Zhang Yang deu de ombros, se acomodou em um lugar e começou a treinar, matando monstros. Graças ao tempo de jogo e os ajustes em tempo real, os jogadores agora subiam de nível mais rápido. Antes mesmo de Zhang Yang atingir o nível 72, An Shu e os demais já estavam se aproximando. Atualmente, a maioria deles estava por volta do nível 69. Entretanto, quando eles alcançam ao nível 70, essa velocidade diminui. Depois que Zhang Yang retirou e eliminou 2 rodadas de monstros, ele recebeu um chamado de um Drechotes. Zhang Yu, nosso pessoal descobriu uma caverna de mineração. Zhang Yang piscou surpreso e perguntou, que tipo de material? Mitril e uma pequena quantidade de latão. Isso é ótimo. Zhang Yang cerrou o punho em triunfo, já que o mitril era um mineral de terceira categoria e só aparecia em mapas de nível 60 ou superior, além de ser difícil de produzir em massa. A caverna de mineração fazia com que os jogadores não precisassem correr pelos mapas para obter o minério. Ter mineradores suficientes na caverna de mineração seria suficiente. Na vida passada de Zhang Yang, cada vez que uma nova caverna de mineração era descoberta, guildas lutavam por ela. Nos estágios finais do jogo, o padrão para medir a força de uma guilda era determinado pela posse de um território ou de uma caverna de mineração. Se a guilda não possuísse nenhum desses 2 atributos, ela não seria considerada forte. Esta deve ser a primeira caverna de mineração no servidor da China. Outras guildas já devem saber da existência de cavernas de mineração. Zhang Yang ordenou: enviem nossos jogadores do tipo minerador e posicionem-nos naquela caverna de mineração. Depois, organizem os membros com o nível adequado para treinar nas proximidades e proteger a caverna de mineração. Entendido. Um Drechotes era um braço direito muito dócil, e Zhang Yang tinha total confiança nele. Portanto, Zhang Yang não perguntou nada além da localização exata da caverna de mineração, a caverna de mineração de Jade de Coral, a oeste da floresta de Tanila. Zhang Yang continuou a puxar e eliminar monstros para ganhar experiência.
Após pelo menos 7 a 8 horas, recebeu uma mensagem privada de Sun Xiu: venha. Zhang Yang imediatamente equipou o amuleto do amante, Yang, e foi teletransportado para a localização de Sun Xiu. Jing. Você entrou em Meadow Flatlands, servidor Japão-Coreia. Esta é uma região hostil. Qualquer jogador pode iniciar um ataque contra você e não será penalizado com etiqueta vermelha. Você receberá automaticamente uma etiqueta vermelha no seu nome e, se for morto, a chance de dropar seu equipamento aumentou em 100%. A notificação do sistema imediatamente ecoou nos ouvidos de Zhang Yang. Sun Xiu ficou ali, em silêncio imóvel, como uma flor de lótus no iceberg, tão pura quanto a neve depositada. Zhang Yang de repente sentiu vontade de puxá-la para o mundo secular, lado alto, acima das nuvens, para ver como essa mulher morna ficaria se começasse a rir alto. Zhang Yang não conseguiu evitar e perguntou: você vai rir? Sun Xiu olhou desconfiado e respondeu: que absurdo. Então, me mostre como você ri. As lindas sobrancelhas de Sun Xiu estavam franzidas. Isso era definitivamente um sinal de que ela ficaria com raiva em breve. Zhang Yang riu e perguntou: você ainda se lembra da última vez que riu? Os olhos de Sun Xiu se arregalaram em reconhecimento, como se ela se lembrasse, mas ela não respondeu a Zhang Yang. Olha só você nem lembra quando foi a última vez que riu alto e feliz. Zhang Yang balançou a cabeça e perguntou novamente: você está feliz com sua vida, onde você está? Não é da sua conta. Sun Xiu respondeu friamente. Em que dias você está de folga? Por quê? Quero levar você para sair e se divertir um pouco. Eu não quero ir. Então vou te procurar na delegacia. Eu só disse que não quero ir. Zhang Yang encarou Sun Xiu, que manteve o olhar firme. A principal característica dessa mulher era que ela não estava disposta a perder. Inflexível. Zhang Yang caminhou até Sun Xiu e ela recuou, hesitante, mas viu a intensidade no olhar de Zhang Yang. Quando Zhang Yang se aproximou ainda mais, Sun Xiu finalmente deu mais um passo para trás, mantendo uma distância de cerca de 1 metro de Zhang Yang. Amanhã, às 20 horas, vou te levar para jantar. Não aceito um não como resposta, disse Zhang Yang. Foi cansativo conversar com essa mulher. Zhang Yang relaxou seu corpo tenso e convocou Itei, dizendo: vamos atacar o chefe. Ambos invocaram montarias e começaram a galopar pelas terras altas de Kalojar, no servidor Japão-Coreia. Felizmente, esta área não era um local popular para treinamento, então eles encontraram apenas alguns jogadores, que tentaram evitar. Embora ambos tivessem ocultado as informações de seus personagens, este servidor forçou a exibição de todas as suas informações. Os nomes de ambos foram exibidos, juntamente com a tag servidor China. A marcação vermelha também atraiu alguns jogadores hostis. No entanto, aqueles eram Zhang Yang e Sun Xiu. Eles não seriam derrotados por nenhum grupo aleatório. Após matar os jogadores irritantes, Zhang Yang e Sun Xiu seguiram para as montanhas de Midu. Embora o banco de dados oficial mostrasse a localização aproximada do rei mítico dos tiranossauros, Morshazon, ele não mostrava as coordenadas específicas, então os jogadores teriam que procurá-las eles mesmos. Depois de 1 hora, ambos chegaram a um cânion. Zhang Yang sentiu que haviam chegado ao lugar certo, pois os monstros naquele vale eram todos tiranossauros míticos. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 299, Rei Mítico dos Tiranossauros, Morshazon, Tiranossauro Mítico Catador, Normal, Besta. Nível, 65. HP, 6500. Defesa, 60. Esses tiranossauros míticos eram basicamente iguais aos próprios dinossauros. Cada um deles tinha cerca de 10 metros de altura, com a parte inferior do corpo incrivelmente forte e poderosa, além de um par de mãos curtas e minúsculas com garras. Pareciam pés de galinha saindo do peito. Cada um deles tinha caudas longas e grossas que pareciam chicotes de aço. Seus corpos eram de cor cinza escura e tinham mandíbulas grandes e rangentes, cheias de dentes afiados como lâminas. No entanto, Zhang Yang não perderia tempo olhando para monstros comuns. Ele afagou a cabeça de Wei e gentilmente disse: vamos avançar e ignorar todo o resto pelo caminho. Se algo nos seguir, vamos exterminá-los. Depois de terminar suas palavras, ele montou em Wei e começou a avançar em direção ao vale, e naturalmente,
Sun Xiu seguiu de perto. Conforme eles passavam, um grande número de tiranossauros míticos detectaram sua presença, e o poder percorreu suas pernas musculosas enquanto eles começaram a persegui-los. Zhang Yang não dava mínima para esses monstros comuns enquanto montava em um Oitei. Sempre que os monstros se aproximavam o suficiente para atacar Sun Xiu, ele ativava seu varredura horizontal e onda explosiva, ou simplesmente descia de seu urso para ativar carga e golpe trovejante para eliminar o lixo. Depois disso, ele pulava nas costas de Witei com um giro e continuava sua jornada. Já que eles estavam ali para caçar um chefe, nada mais importava. Após 7 a 8 minutos de avanço, os dois já estavam se aproximando do fundo do vale. Ao se virarem, viam centenas de monstros avançando em sua direção em uma debandada furiosa. Se não fosse pelo sistema de agressividade, em que os monstros paravam de persegui-los após uma certa distância, aquele exército de monstros que os perseguia teria sido 2 vezes maior. Zhang Yang se virou e, quando seu medidor de raiva estava cheio, ele ativou seu horizontal sweep. Instantaneamente, os monstros foram atingidos por mais de 4.000 de dano, o que se repetiu inúmeras vezes. Um segundo depois, o tempo de recarga normal havia terminado, e Zhang Yang ativou outra onda de explosão, explodindo e cegando os monstros ao redor. Sun Xiu não deixou toda a ação para ele. Ela bombardeou os monstros com leque de adagas, de um lado, lançando suas facas que se espalhavam em 8 direções, causando uma série de danos impressionantes. No entanto, ela não tinha um efeito especial em sua arma, então eles nunca chegaram perto da potência de Zhang Yang. Se outros jogadores estivessem cercados por tantos monstros, eles teriam sido rapidamente subjugados, mesmo com centenas de curandeiros os apoiando. Mas o equipamento de Zhang Yang era simplesmente de outro mundo, não deixando chance para os monstros. Depois de algum tempo, todos os tiranossauros míticos catadores foram mortos, deixando o chão com itens reluzentes. Zhang Yang deu uma olhada em todos os itens e pegou alguns equipamentos. Os outros itens nem sequer tinham um bom valor de venda, então não havia sentido em pegá-los. Zhang Yang olhou para Sun Xiu e começou a sorrir. Agora, você deveria me olhar com admiração. Isso deve aumentar meu ego. Ponto tedioso. Ela começou a invocar sua montaria, enquanto tentava ignorá-lo. Espere um segundo. Zhang Yang apontou de repente para uma direção. Há um tiranossauro mítico ali. O tamanho dele parece estranho. Será que ele já tinha começado a correr para lá? Sun Xiu seguia de perto em sua montaria e, ao se aproximarem, avistaram um pequeno tiranossauro mítico em miniatura. Seu corpo era vermelho carmesim, definitivamente diferente dos outros na natureza. Esse não era o ponto principal. O principal era que este pequeno tiranossauro mítico era classificado como nível 0, tiranossauro mítico vermelho carmesim, montaria de batalha amarelo dourada. Nível 0. PV 50. Cuidado, pode ser capturado. Uma montaria de batalha amarelo dourada. Foi uma sorte grande do nada. Eles realmente encontraram outra montaria dessas. Zhang Yang sorriu para Sun Xiu e perguntou: você trouxe sua tela de selagem? Claro. Sun Xiu assentiu e tirou uma coleira de selamento de sua mochila. Sem esperar por Zhang Yang, ela imediatamente jogou sua coleira de selamento direto no pequeno tiranossauro mítico. Quando ela começou a lançar o feitiço para ativar a tela de selamento, 1%, 13%, 45%. PAC, falhou. A primeira coleira de selamento havia sido quebrada em 2, mas Sun Xiu não se abalou nem nada. Ela tirou outra coleira de selamento da mochila e a jogou no pequeno tiranossauro mítico mais uma vez. Ativação da tela de selagem. Falha. Para a terceira tentativa. Quarta tentativa. A oitava tentativa. Ding. Você selou com sucesso a montaria de batalha, tiranossauro mítico vermelho carmesim. Por fim, Sun Xiu recebeu a voz doce e satisfatória da notificação do sistema em seus ouvidos. Agora você é mãe de um filho, Zhang Yang disse solenemente, com uma expressão séria. Ela revirou os olhos. Os dois continuaram avançando e derrotaram outra onda de monstros. Finalmente, chegaram ao fundo do vale. Um gigantesco tiranossauro mítico, com até 30 metros de altura, estava em sono profundo perto de seu ninho,
com suas narinas ejetando jatos de ar quente, ameaçando arrancar as folhas das árvores próximas. Rei mítico dos tiranossauros, Morchazon, amarelo ouro, besta. Nível, 70. HP, 7 milhões. Defesa, 1400. Sun Xiu se virou para Zhang Yang com um olhar questionador e então perguntou: tantos pontos de saúde, como nós dois vamos conseguir fazer isso? De acordo com o banco de dados oficial, o ataque básico de Morchazon é de aproximadamente 10.000. Portanto, Zhang Yang provavelmente sofreria 6.200 de dano por acerto. O chefe atacaria a cada 2 segundos, e considerando que Zhang Yang podia usar bloqueio uma vez a cada 6 segundos, o dano sofrido deveria ser em torno de 2.000. Todos esses cálculos ainda não levaram em conta as outras habilidades do chefe. Zhang Yang teria um total de 60.000 pontos de vida quando montado em Witei, e com ele sendo capaz de ativar 2 curas do Berserker e 2 paredes de escudo, ele provavelmente duraria 2 minutos. No entanto, para esgotar os 7 milhões de pontos de vida do chefe nesses 2 minutos, o DPS de Sun Xiu e Zhang Yang precisaria chegar a 50.000. Bem, isso estava fora de questão. Uma opção era fazer com que Sun Xiu usasse o pergaminho de teletransporte para viajar de volta e, em seguida, passasse o seu amuleto do amante, Yin, para An Shui, permitindo que seu supercurador se teletransportasse até ele. Sendo possivelmente a jogadora mais bem equipada da China, ela poderá dar a Zhang Yang todo o tempo do mundo para derrotar o chefe, aos poucos. Seria moleza. No entanto, quando Zhang Yang abriu sua lista de amigos, ele viu que o retrato do avatar de An Shui estava esmaecido, e o mesmo aconteceu com Wei Yan'er. An Shui era uma sacerdotisa. Subir de nível sozinha seria extremamente difícil e ineficiente. Ela sempre estaria emparelhada com Yan'er. Milagrosamente, Wei Yan'er realmente compareceu às aulas hoje, dando a An Shui um motivo para ficar offline também, já que provavelmente estava fazendo compras naquele exato momento. Neste momento, ele não podia depender de An Shui. Além disso, se ele realmente mandasse Sun Xiu de volta para o Castelo da Tempestade por esse motivo específico, essa rainha gélida definitivamente explodiria. Quem ele pensa que ela é? Para convocá-la quando necessário e mandá-la embora quando não for mais necessária? Ainda assim, não foi uma atitude sensata enfrentar o chefe na situação atual. Se ele já estivesse no nível 80, equipado com vários equipamentos violeta platina, seria possível que ele e Sun Xiu trabalhassem juntos para derrotar o rei mítico dos tiranossauros. Mas agora, Zhang Yang ergueu a cabeça e olhou ao redor. Ele realmente não iria querer desperdiçar a invocação final da Jade da Amizade. Vamos nos envolver ou o quê? Sun Xiu perguntou com sua voz cristalina. Zhang Yang revelou um sorriso no rosto quando disse, engaje-se. Hã? Se estamos noivos, por que você está voltando? Garota boba, só nós duas vamos enfrentar o chefe, não seremos estupradas pelo chefe. Zhang Yang deu um tapinha em Witei quando ele chegou à encosta plana de uma montanha. Quem você está chamando de bobo? Sun Xiu parecia perigoso. Zhang Yang não conseguiu evitar provocá-la ainda mais. Que garota boba, me fazendo repetir o que disse 2 vezes. Nossa, não tem cura para isso. Qiang. Sun Xiu sacou sua adaga. Não fique brava, foi só uma brincadeira. Eu digo que você, gélida, deveria sorrir com mais frequência. Se você mantiver o rosto tenso o tempo todo, seu rosto pode não durar até os 30 anos. Zhang Yang começou a rir. Sun Xiu ficou em silêncio por um momento antes de perguntar. O chefe está do outro lado desta área. Como você vai interagir com ele daqui? Os homens da montanha vão brincar perto da montanha. Entenderam? Zhang Yang apontou a cabeça na direção da parede da montanha, tentando ao máximo fazer uma piada sobre a montanha. Pare de ser tão idiota. Você consegue ver a caverna lá de cima? Zhang Yang apontou para a parede da montanha. Quando Sun Xiu ergueu o olhar e viu, a 40 metros do chão em que se encontrava, a parede da montanha parecia ter sido perfurada por lanças gigantescas inúmeras vezes, deixando uma série de marcas de rachaduras. Algumas das marcas eram superficiais, mas outras eram profundas o suficiente para esconder pessoas. Algumas delas, na verdade, chegavam a 7 ou 8 metros de profundidade. Então, o que há com eles? A entrada dessas cavernas é extremamente estreita,
Pelo menos para o chefe. Aquele tiranossauro idiota e boca grande nunca vai caber lá dentro. Lutemos escondidos e cansemos o chefe. Bem, mas ele também estaria fora do seu alcance. De que adiantaria a cobertura? De fato. Mas controlaremos o ritmo da batalha. Quando tivermos vontade de lutar, podemos simplesmente lutar. Quando estivermos sem pontos de vida, podemos recuar para a caverna estreita e nos curar, levando o tempo que for necessário para que nossas habilidades esfriem. Podemos matá-lo à vontade. Sun Xiu pensou um pouco e então perguntou: dito isso, o problema ainda não foi resolvido. Como você vai chegar à caverna na parede da montanha? Essas marcas de rachaduras estão basicamente a 40 metros do chão, tornando impossível para qualquer jogador pular em qualquer uma delas. Parecia que Zhang Yang estava dando uma sugestão sem sentido. Naquele instante, Zhang Yang não pôde deixar de sorrir, enquanto pegava um item que havia deixado em sua mochila há muito tempo atrás. Nadadeiras poderosas do Rei Sapo. Ao ativar, o jogador pode pular extremamente alto pelos próximos 10 segundos. Tempo de espera, apenas 1 minuto. E é um equipamento de nível 20. Sun Xiu ficou chocada com o que viu. Não acredito que você realmente segurou isso. Zhang Yang sorriu, sempre acreditando que tais equipamentos com habilidades únicas sempre teriam utilidade, algum dia. Ele nem abandonaria um equipamento de nível 1 com tais atributos. Após colocar as nadadeiras poderosas do Rei Sapo, Zhang Yang ativou o efeito especial do equipamento. Com um salto poderoso, ele saltou instantaneamente de uma altura de aproximadamente 50 metros e começou a escalar a face do penhasco. No entanto, a duração do salto poderoso já havia terminado quando ele começou a escalar. Então, Zhang Yang teve que esperar mais 1 minuto sem fazer nada além de ficar em pé na saliência rochosa antes de poder continuar saltando para um marco mais alto. Levou cerca de 6 ou 7 minutos até conseguir se espremer em uma das rachaduras na parede. Quando viu que não era fundo o suficiente, teve que passar mais tempo pulando mais alto para tentar os outros buracos. Mais 5 ou 6 minutos se passaram, e Zhang Yang finalmente encontrou um buraco de fenda ideal, com cerca de 10 metros de profundidade, 2 metros de altura e 2 metros de largura, o suficiente para um jogador se movimentar livremente. E se, conto com você para trazer o chefe aqui. Depois que eu tirar a agressividade dele, você pode interpretar a situação livremente para atacar ou usar Vanish para se livrar da agressividade do chefe. Sem dizer uma palavra, Sun Xiu cavalgou em sua montaria loba direto em direção a Moachazon. O alcance do agro do chefe era de aproximadamente 30 metros. No momento em que Sun Xiu atingiu esse alcance, Moachazon instantaneamente soltou um rugido estrondoso e se levantou pesadamente. Com as pernas poderosas e musculosas impulsionando para frente, Moachazon abriu sua boca enorme e sangrenta e trincou os dentes em Sun Xiu. Sun Xiu começou a correr imediatamente. Moachazon estava logo atrás dela com suas 2 pernas poderosas, longas e musculosas. Cada passo que dava sacudia o chão com vibrações incríveis, emitindo uma série de estrondos estrondosos. Zhang Yang sacou sua espada enigmática negra, esperando que Moachazon entrasse no alcance de seu ataque. No momento em que Moachazon se aproximou a 30 metros dele, Zhang Yang imediatamente disparou uma lança de obliteração, direto no chefe. Menos 2.298. O primeiro valor de dano infligido em Moachazon apareceu bem em cima da cabeça do chefe. Sun Xiu havia apenas se aproximado do chefe. Comparado a um ataque direto, após aquele golpe devastador de Zhang Yang, a maior parte do poder de agressividade de Moachazon foi direcionada para Zhang Yang. Então o chefe começou a avançar ferozmente em direção a Zhang Yang, que estava parado na entrada da fenda. Bloquear. Ao levantar o escudo após ativar sua habilidade, ele foi pego pela boca do chefe. Com o escudo pressionando os dentes afiados do chefe, faíscas voaram, com um grito horrível. Enquanto segurava até o chefe retirar a boca, vários arranhões foram vistos na parede titã. Foi por isso que os equipamentos foram projetados para ter durabilidade neste jogo. Após um longo período de uso de um equipamento, ele naturalmente será danificado ou até mesmo quebrado. Engajar-se em uma batalha extremamente intensa diminuiria bastante a durabilidade. E quando a durabilidade desse equipamento chegasse a 0, ele perderia todos os seus atributos adicionais, o que significava que os jogadores precisariam encontrar um ferreiro para consertá-lo,
a fim de usá-lo novamente em batalhas futuras. Além disso, a durabilidade de um equipamento aumentaria proporcionalmente à sua qualidade. Quanto melhor a qualidade, maior a durabilidade, ou seja, maior o tempo de uso. Para os jogadores, ter seu equipamento danificado não era um problema tão grande, pois o equipamento continuaria funcionando com todos os seus atributos adicionais, desde que ainda houvesse um ponto de durabilidade restante, desde que não estivesse quebrado. Para os tanques, seus escudos são os que mais sofrem impacto entre todos os outros equipamentos. Por isso, os desenvolvedores do jogo tornaram o escudo muito mais durável em comparação com outros equipamentos. Muralha Titânica tinha uma durabilidade de 800, o que era muito mais durável do que os outros equipamentos em seu corpo, como Placa Peitoral Furiosa, que tinha apenas 100 pontos de durabilidade. Infelizmente, os monstros não tinham atributos de durabilidade de equipamento. Se não fosse por isso, os jogadores poderiam ter esgotado a durabilidade de todos os dentes do chefe, deixando-o como uma bruxa desdentada. Zhang Yang brandia sua espada para se defender dos ataques ferozes do chefe enquanto gritava para Sun Xiu, e se pode começar a atacar. Ambos começaram a atacar de ambos os lados. Após alguns segundos de batalha, Mo Shazun de repente soltou um rugido estrondoso, brandindo sua cauda, tão grossa quanto um tronco de árvore, em direção a Zhang Yang. Mas antes que a cauda pudesse alcançar Zhang Yang, ela atingiu a parede da montanha primeiro. O poderoso golpe da cauda sacudiu a montanha inteira por um instante, e pedras e poeiras caíram do teto dentro da fenda. Embora o som feito pelo ataque tenha sido extremamente alto e intimidador, o ataque parou por aí. Zhang Yang não conseguiu evitar perguntar com orgulho, como vai, e se você está impressionada? Sun Xiu revirou os olhos imediatamente para Zhang Yang. No entanto, Zhang Yang não conseguia montar sua montaria de batalha, dentro de buracos e cavernas. Depois de apenas um minuto, seus pontos de vida começaram a ficar baixos. Ele rapidamente ativou sua parede de escudo, e continuou a depender da ativação do efeito de recuperação de vida de seu conjunto de armadura, e quando as coisas ficaram tensas, ele ativou sua cura do Berserker. Mesmo com todas as suas habilidades poderosas ativadas, ele só conseguiu resistir ao ataque do chefe por 50 segundos antes que sua saúde se tornasse crítica. E se use Vanish agora. Estou prestes a recuar. Zhang Yang gritou e começou a correr para dentro da fenda. Claro, o item estava rebolando sua bunda grande e gorda, seguindo de perto. Enquanto recuavam, Mo Shazun tentou atacá-los, mas não conseguiu atingir Zhang Yang. O chefe ficou furioso, lançando sua enorme cabeça para todos os lados enquanto se chocava contra a entrada da fenda, sacudindo as pedras da montanha, fazendo chover pedras e poeira no teto dentro das fendas. Naquele momento, o chefe era como uma onda contínua de explosivos. Qualquer um que chegasse muito perto só se tornaria sua vítima. Zhang Yang lançou outro golpe de lança de obliteração no chefe. Depois disso, ele calmamente se preparou com a bandagem de seda, que trouxera bandagem de seda consumível. Uso: recupera 8.000 pontos de vida em 10 segundos. Durante o curativo, você não pode fazer nenhum outro movimento, ou o efeito será interrompido imediatamente. O tempo de espera será compartilhado entre todos os outros tipos de curativos. Tempo de resfriamento: 1 minuto. Obrigatório: primeiros socorros de nível profissional. Como Zhang Yang já havia adquirido o título de especialista em primeiros socorros, e com apenas uma bandagem de seda, ele imediatamente se curou em 16.000 pontos de saúde. Morpeg, Legendary Guardian Capítulo 300, Forte de Taquesi. Zhang Yang lançou outra lança de obliteração no chefe e retomou seu ataque. Mo Shazun ficou realmente frustrado e soltou uma série de rugidos estrondosos, rangendo os dentes contra as rochas em vão. Sun Xiu seguiu imediatamente. Na verdade, se Zhang Yang quisesse, ele poderia ter usado o terreno especial desta fenda para lançar uma série de ataques a cada 6 segundos, usando seu block para se imunizar de qualquer dano, sendo capaz até mesmo de matar o chefe sem sofrer nenhum dano. Mas se fizesse isso, faria Sun Xiu se sentir desconfortável. Então ele abandonou a ideia e decidiu continuar. Ao que parece, Zhang Yang parecia ter encontrado uma maneira de trapacear.
Mas o jogo inicialmente incentivava os jogadores a descobrir novas táticas de batalha para se envolverem em batalhas. A repetição de usar apenas as mesmas táticas é simplesmente sem sentido e entediante. No entanto, apenas alguns jogadores conseguiam implementar táticas recém-descobertas como as que Zhang Yang estava fazendo agora, antes da implementação das montarias voadoras. Depois de algum tempo, a barra de saúde de Zhang Yang estava prestes a atingir o fundo novamente. Ele rapidamente informou Sun Xiu, e se, estou prestes a recuar novamente. Você pode ativar seu Blur para forçar sua passagem e permanecer vivo por um tempo. Ele foi direto para o buraco enquanto falava. Como Morshazon não conseguiu atacar Zhang Yang, ele voltou toda sua agressividade para Sun Xiu e imediatamente começou a avançar em direção a Sun Xiu. Um dedo do pé da chefe era tão grande quanto 7 ou 8 mesas de ping-pong amarradas. O dano da pisada cobriu uma grande área e, mesmo com a ativação de Blur, era inevitável que ela sofresse dano. Sun Xiu rapidamente ativou seu sprint, aumentando sua velocidade de movimento. Então, ela começou a correr na direção oposta. Naquele momento, Zhang Yang saiu correndo das fendas a tempo, atraindo novamente a agressividade de Morshazon, induzindo o chefe a abandonar Sun Xiu. O chefe se virou e começou a atacar Zhang Yang. Mas, pouco antes de alcançá-lo, Zhang Yang recuou rapidamente. Morshazon só conseguiu se virar para atacar Sun Xiu. No entanto, Sun Xiu já havia corrido para longe. Aparentemente, Zhang Yang estava calculando os prazos silenciosamente. O pobre chefe estava sendo manipulado como uma marionete. Como o chefe sempre se volta para quem tiver o maior valor de agressividade dentro do seu alcance de ataque, ele só podia voltar atrás e procurar por Zhang Yang, bloquear. Esse breve tempo foi suficiente para seu bloqueio esfriar, então ele aproveitou a oportunidade para dar outro golpe antes de correr de volta para o buraco de Kraken. Ao mesmo tempo, o tempo de espera da bandagem havia terminado, e ele rapidamente se recuperou, restaurando seu estado sólido. Voltando à batalha. O valor de agro era o conhecimento básico mais importante quando se tratava de lutar contra monstros e chefes. Se a distribuição do valor de agro fosse errática, o monstro seria muito fácil de derrotar ou impossível de lutar. Isso deixaria a batalha cheia de possibilidades imprevisíveis. E devido à existência desse sistema de distribuição do valor de agro, os jogadores só podiam ser divididos em diferentes papéis: tanquers, empunhando, healers, curando, e damage cause, causando dano. Graças a esse sistema de distribuição de valor agressivo, Morshazon havia se tornado um monstro idiota da cabeça aos pés. Parecia mais um brinquedo, em vez de um chefe ouro-amarelo, manipulado por Zhang Yang e Sun Xiu. Contanto que o chefe não se cure, ele certamente será derrotado em questão de tempo. Meia hora depois, Morshazon ficou com apenas aproximadamente 300 mil pontos de saúde, perto de sua extinção. Zhang Yang se remendou mais uma vez com uma bandagem, e saiu pela fenda. Quando estava prestes a cair no chão, ativou investida, colidindo com a parte inferior do corpo musculoso e grosso de Morshazon. Aterrissou com segurança. Wei pousou em um padrão semelhante, e então Zhang Yang saltou nas costas de Wei, aumentando instantaneamente seus pontos de saúde para 52.381 e 57.810. Morshazon deu um rugido estrondoso e tentou pisar em Zhang Yang com sua gigantesca garra. 190 mil. 180 mil. O chefe estava à beira da morte. Quando as coisas estavam começando a ficar mais tranquilas, de repente, um grupo de aproximadamente 20 jogadores entrou em cena. Seu líder estava marcado como Sanada Jubei, nível 66, humano masculino, templário, forte de Takeshi, logo acima de sua cabeça. Os demais membros do grupo o mantinham uma distância de cerca de 3 metros logo atrás dele, revelando-o claramente como o líder. Esses jogadores eram todos do forte de Takeshi. Zhang Yang não conhecia nenhum jogador de outros países, então não tinha ideia se Sanada Jubei era um jogador famoso ou não em sua vida passada. Cada país e região usava idiomas diferentes, mas o jogo tinha um tradutor integrado. Mesmo que as traduções nem sempre fossem precisas, o significado sempre era transmitido. Eles encaravam Zhang Yang e Sun Xiu, e 3 deles apontavam para Zhang Yang e Sun Xiu. Como ainda estavam muito distantes, Zhang Yang não conseguiu ouvir o que diziam.
mas reconheceu que aqueles 3 estavam entre os jogadores que eles Sun Shin massacraram enquanto procuravam o chefe. Reforços. Que timing ótimo. E se, vamos acelerar o passo. Temos companhia. Os dois estavam aumentando sua força para matar o chefe, enquanto Zhang Yang conseguiu empurrar o chefe um pouco para trás. Mais de 20 jogadores japoneses estavam vindo em sua direção. Sabendo que esses jogadores chineses haviam cruzado a fronteira para seu território para capturar os chefes em sua área e matado 3 de seus membros no caminho, quem poderia ignorar isso? O grupo começou a atacá-los. Seu tempo de recuperação acabou? Zhang Yang perguntou. Restam 17 segundos. Certo. Vamos esperar até que eles entrem no alcance de agressividade no chefe. Então eu usarei Shadow of the Void, e você usará Vanish. Deixe o chefe lidar com esses japas baixinhos. Zhang Yang riu. Os jogadores do Forte Takeshi já haviam colidido com eles. Além de Sanada Jubei, os demais saltaram de suas próprias montarias e começaram a atacar Zhang Yang e Sun Xiu. A princípio, Zhang Yang pensou que Sanada Jubei tivesse uma montaria de batalha, mas, observando mais de perto, o jogador nem sequer estava atacando, apenas tentando bancar o durão. Sun Xiu ativou seu Blur, sem hesitar, virou-se e começou seu contra-ataque contra os jogadores do Forte de Takeshi. Seu equipamento era muito poderoso e sua profissão de assassina era especializada em batalha jogador contra jogador. Após alguns desvios e cortes, um inimigo caiu. O jogador deixou cair um par de manoplas que brilhavam com uma luz esverdeada. Um equipamento de cobre verde. Eles realmente vieram para brigar com um equipamento de qualidade tão baixa. Simplesmente desapareça, disse Sun Xiu. Embora Zhang Yang e Sun Xiu sejam poderosos, derrotar um chefe enquanto enfrenta jogadores com mais de 20 jogadores foi pedir demais. Hora de desaparecer. Shadow of the Void e Blur foram ativados ao mesmo tempo. Zhang Yang e Sun Xiu desapareceram imediatamente da vista dos jogadores japoneses. Mas o pobre Wei não conseguiu desaparecer junto com Zhang Yang. Imediatamente, tornou-se o alvo principal do chefe. Bum! 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 Com cada pisada causando mais de 10.000 de dano, Morshazon pisoteou Wei até a morte. No momento em que Wei morreu, a agressividade de Morshazon imediatamente se voltou contra os jogadores japoneses. Com um golpe mortal de sua longa cauda e um estrondo sônico retumbante, os jogadores japoneses foram todos arremessados para o alto. Quando o portão da cidade pega fogo, os peixes no fosso sofrem com isso. Sanada Jubei e seus companheiros gritavam de agonia. Porque esse chefe se voltou contra seus compatriotas. Tudo bem se ele não ajudasse a perseguir os invasores estrangeiros, ele começaria a atacar seus compatriotas. Sem escolha, eles foram forçados a se envolver. Embora Morshazon fosse basicamente um idiota diante de Zhang Yang e Sun Xiu, agora ele agia como um verdadeiro chefe amarelo-ouro. Com alguns pisões e balanços de cauda, o grupo foi aniquilado. 20 segundos se passaram e Zhang Yang surgiu do nada. Vendo o chefe mastigando suas bundas, Zhang Yang não conseguiu se conter e riu alto. Depois, ele correu rapidamente em direção ao chefe, porque se Morshazon matasse todos os jogadores em sua lista de agressividade, ele se retiraria da batalha e recuperaria todos os seus pontos de vida. Até lá, todo o trabalho que eles Sun Xiu enfrentaram terá sido em vão. Seus porcos chineses imundos. Vou rasgar vocês dois em milhões de pedaços. Sanada Jubei praguejava de raiva. Zhang Yang chegou a Morshazon, mas não lançou nenhum ataque, apenas apontou a ponta da espada para Sanada e disse, continue sonhando. Cai fora. Na China, muitas pessoas tinham relações amigáveis com coreanos e japoneses, muitos sendo fãs de sua mídia e cultura, mas também o eram aqueles que usavam termos como short Japão e Golibang 2. Zhang Yang não tinha ideia de qual tipo de pessoa era a maioria, mas tinha certeza de uma coisa, não tinha nenhuma opinião favorável sobre os homens japoneses. Embora Sanada tenha conseguido ativar proteção sagrada, para se tornar invencível por 5 segundos, isso apenas prolongou o inevitável. No momento em que a proteção sagrada desapareceu, Zhang Yang perfurou o peito de Sanada com sua espada e sangue fresco jorrou como uma fonte, esgotando todos os pontos de vida restantes de Sanada. Grunhindo de raiva, seu corpo escorregou lentamente para o chão. Como isso pôde acontecer? Eles estavam em vantagem numérica,
enquanto os dois jogadores chineses estavam envolvidos em uma batalha de chefe. Logicamente falando, deveria ser moleza eliminá-los de uma vez por todas, mas como a situação se reverteu daquele jeito? Só rolem com seus ovos e sumam. Zhang Yang sacou a espada e se virou para o chefe, bloqueando a boca grande do Mo Shazong. No momento em que todos aqueles jogadores do Forte Takeshi estavam mortos, a agressividade do Mo Shazong voltou instantaneamente para Zhang Yang. Sanada Jubei estava devolvendo sua alma ao cemitério enquanto postava comentários em seu canal regional dizendo: há dois porcos chineses invadindo nosso território, perto das montanhas Midu, e ele é um guardião. Juntem-se e cortem os dois porcos chineses em pedaços. Em apenas um instante, o canal regional estava cheio de vozes inquietas, com inúmeras delas jurando começar uma guerra. Na tentativa anterior, os jogadores do Forte Takeshi conseguiram reduzir os pontos de vida do chefe em algumas dezenas de milhares, deixando Mo Shazong com apenas cerca de 70.000 pontos de vida restantes. Zhang Yang e Sun Xiao derrotaram o chefe em pouco tempo, deixando toneladas de itens no chão. Zhang Yang rapidamente começou a vasculhar o chão. Ele não tinha interesse em encontrar nenhum equipamento, o que ele procurava era o drop da Ordem de Ataque de Monstro. Esperando, rezando para que ele dropasse. Depois de escolher convenientemente alguns equipamentos amarelo-dourado e alguns cinza-prata, Zhang Yang finalmente encontrou um pedaço de pergaminho roxo claro. Era do tamanho de uma palma, com uma das faces marcada com a palavra Ordem e a outra com a palavra Monstro. Ordem de Ataque de Monstro, consumível. Uso: marca um território e leva monstros a causar dano destrutivo ao território-alvo. Zhang Yang não conseguiu evitar um sorriso sinistro, pensado consigo mesmo. Um golpe de espada, Liu Wei, aposto que nenhum de vocês imaginaria que eu obteria uma ordem de ataque de monstro. Vou fazer vocês parecerem bons. Vocês não adoram lutar pela glória. Vocês não querem que a China tenha apenas um território. Eu vou realizar o sonho de vocês. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.